Olá, meus queridos, estamos aqui agora, né, no canal O Poder Está em Mim, né, para trocar uma ideia, né, para a gente estar aí aprendendo mais sobre a vida, né, como a gente precisa processar tudo isso. E eu abri, né, essa live aqui, né? Eu estou deixando o chat em aberto também para quem quiser aí participar, para a gente conversar. Aqui eu não tiro cartas, eu converso com as pessoas, né? A gente troca ideias para a gente estar aprendendo, né? Sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos, né? E eu coloquei aí a chave que abre portais, né? Eu sempre, quando eu tiro, né, no outro canal, quando eu tiro uma energia para a pessoa e aparece a chave, eu falo assim: você precisa ter a chave do conhecimento, aquela chave que vai fechar a porta que não serve mais, a que vai abrir portas novas, né? Porque a chave, ela dá a possibilidade para você abrir portais. Então, você, quanto mais conhecimento você for buscando, você consegue dar o salto quântico, que eu sempre falo, ó, aquela pessoa, ela já está conseguindo, ela vai dar um salto quântico, porque ela está tendo entendimento como a vida se processa, como a própria alma se processa. Então, ela mesma é a própria pessoa que começa a fechar aquilo que não lhe é propício mais e começa a abrir os próprios portais. Né? Os portais que levam o quê? A criação. Porque tudo que a gente vê à nossa volta, ela foi criado pelos homens. Ela não foi criado lá para um ser, né, que de repente um mago fez uma mágica lá, tocou a varinha de condão lá e nasceu alguém, surgiu isso, surgiu aquilo. Não, tudo que nós vemos ao nosso redor é a criação do homem, a criação da humanidade, né? E quando nós adquirimos o conhecimento, né, em várias áreas da vida, a gente começa, né, a alimentar a nossa imaginação, alimentar a nossa consciência, nós começamos a trazer os conhecimentos que nós já temos e a gente aprende a co-criar, a criar aquilo que é benéfico para você, aquilo que vai fazer você dar um up, aquilo que vai fazer você dar continuidade na sua própria evolução, tá? Então, o mundo não é só isso, né? Se nós buscamos, né, nós encontramos. Tudo que você busca dentro de você, você encontra. O problema é focar na gente, é estar conectado conosco, né? Para fazer aquilo, né? Nós encontramos, porque dentro de nós que nós encontramos quem nós somos, né? Como nós reagimos diante de certas situações, quais são as nossas emoções, o que nós precisamos para a gente, o que é confortável para mim, o que eu preciso batalhar na minha vida para eu conseguir fazer as coisas acontecerem, né? E a primeira pessoa que veio aqui para a humanidade falar isso para nós foi o Yoshua Ben Pandira, o Jesus verdadeiro, né? O profeta judeu, Jesus verdadeiro. Ele veio dizendo: eu sou o verbo que cria. Ou seja, ele, um ser evoluído, né? Aqui vivendo no planeta Terra, também participando da roda de Sansara, para mostrar para nós que todos nós somos o verbo, que nós fazemos a coisa acontecer, que nós podemos co-criar tudo o que nós quisermos. Ele veio ensinar isso. Ele não veio aqui para morrer numa cruz para salvar o povo, ele veio para ensinar que nós podemos criar o que nós quisermos para a nossa vida. Então, nós temos que ter a consciência, né, que se de repente as coisas ruins que estão acontecendo, somos nós que estamos criando. As coisas boas somos nós que estamos criando, as coisas ruins também. Então, o que compete a nós? Buscar mais conhecimento, buscar mais entendimento, para a gente aprender a discernir o que é bom para nós e o que não é. Porque, de repente, se nós não estamos conectados conosco, nós não estamos buscando a sabedoria, o que está acontecendo? Nós estamos criando coisas, né, que estão beneficiando outros e está levando nós cada vez mais para o buraco.
né? Então, nós temos que ter essa consciência. Cada pessoa, ela tem a sabedoria dentro dela para ela criar aquilo que é legal para ela. Basta que ela adquira a tal chave do conhecimento, que ela aprenda como ela precisa fazer as coisas darem certo na sua própria vida, né? E outro ponto positivo que nós temos que entender, eu sou guiado pela luz que não falha, né? O que vem a ser a luz? O conhecimento. O conhecimento, ele nunca falha. Se você batalhar por aquilo que você quer, se você monta um projeto e você tem tudo na sua mão, você tem o controle daquele projeto, você sabe a hora que acontecer um problema, uma falha, você sabe exatamente onde você precisa ir para fazer o acerto para que aquilo dê prosseguimento. No relacionamento é a mesma coisa, porque se de repente você com um parceiro no relacionamento amoroso é onde as pessoas têm mais problema, né? Se você de repente junto com essa pessoa, você faz um projeto, né? Você monta um projeto como que você quer um relacionamento junto com aquela pessoa, né? As duas pessoas elas vão buscando conhecimento, o que é o amor, o que ela quer, o que ela não quer, o que é legal, o que é confortável para ela, o que não é. E a pessoa vai conversando o relacionamento para aparar as arestas, para trazer algo bom, né? Quando algo der errado, ela sabe exatamente onde foi o erro para consertar. Agora, se de repente, né, a pessoa faz tudo, né, de qualquer jeito, vai deixando a vida seguir sem fazer nada, né, ela não sabe, né, de repente, onde está o erro. Então, é por isso que eu falo, use da ferramenta mais importante que existe, que é a meditação. A meditação, gente, ela nos leva, né, a despertar as consciências que existem dentro de nós. E quando a pessoa aprende a ouvir a própria intuição, ela só faz a vida dar certo. Ela vai estar o tempo todo produzindo coisas benéficas para ela, porque ela já se conhece, porque ela se entende. Ela é o verbo, entendeu? Ela não precisa ficar conversando com a alma para pedir, orando, rezando. Não é orando, não é rezando que você consegue as coisas. Você consegue as coisas quando você se propõe a uma ação para que aquilo aconteça. Infelizmente, nós precisamos entender esse processo. Você é a causa principal de tudo que acontece na sua vida. Boa noite, 100% Gameplay. A gente é responsável 100% em tudo que passa na nossa vida, tudo. É solidão, é desilusão, é doença, é desgraça, é felicidade, é tudo. Então, nós temos que ter o discernimento para fazer a separação. Espera aí, essa energia aqui não é legal, eu não vou querer para mim. Por que eu vou criar algo que vai me prejudicar? Eu vou criar algo que seja benéfico para mim. É por isso que cai por terra aqui aquela história de que você vem aqui para resgatar débito, que você traz uma pessoa de outra vida para estar pagando aquilo que não fez na outra vida. Isso aí é um absurdo, né? Se eu tenho, né? Eu sou luz. Se eu sou o verbo para criar, para que eu vou recriar uma situação que me trouxe desconforto? Né? Para que eu vou me associar a uma pessoa, né, que não está no mesmo nível que eu, não está entendendo o que eu estou propondo para mim mesma? Né? Daí dá tudo errado. Então é por isso que nós precisamos fazer projetos, fazer planos e dar andamento àquilo que é benéfico para nós. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece. Tudo que existe, tudo que respira, nasceu de uma palavra do eu sou. Nasceu de uma pessoa, tá? Tudo, não tem exceção. Né? Somente a alma é que surgiu quando surgiu o universo. Né? Vamos lá, até o Big Bang, houve aquela, né, os elétrons lá. Se você for ver desde o começo, né, a matéria, ela transformou a partir de um elétron, né, formado por prótons com nêutrons, né, cargas de energia positiva e negativa, que entraram em combustão lá, aconteceu o grande Big Bang e surgiu partícula para tudo quanto é lado. Nós somos uma dessas partículas. Né? E quanto a gente alimenta essa energia e faz a coisa acontecer, a coisa acontece. Se a gente não alimenta, fica tudo parado. Você nasce, você cresce, porque o corpo vai crescendo. Por isso que tem gente que tem uma mentalidade infantil, porque ela não desenvolveu a potencialidade. Né?
Ela não buscou conhecimento. É fundamental que você busque o autoconhecimento. A luz nada mais é do que o autoconhecimento, né? Eu sou o poder que pode. Eu sou o verbo criador. Então, o Criador, ele deu isso para nós, ele deu para mim, ele deu aí para 100% gameplay, ele deu para todo mundo o poder. Vá, faça a sua vida acontecer. Você é o Criador. É por isso que tem aquela história lá da árvore da vida, né? O que vem a ser a árvore da vida? Né? Porque o Adão e Eva, né, quando comeram a tal da maçã, que explicaram que é isso, ou seja, quando eles perceberam, eles adquiriram conhecimento que eles poderiam produzir corpos para trazer espírito para evoluir, eles começaram a pensar, mas não existe um Deus então. Então o tal do Javé já ficou, né, largado das traças, porque já tiraram aquele poder dele, né? Ele falou, eu não preciso de você. Então eles foram expulsos, né, daquela terra lá que eles tinham tudo, né, porque eles eram alimentados como animais, eles viviam ali no poder do como um animal. Você tem um animal na sua casa, ele vive em função de você, você que dá comida, você que faz tudo. O ser humano era visto assim antigamente, né? Então, o que aconteceu? Ele descobriu que ele podia criar corpos, que ele podia trazer espírito, que ele pensa, que ele podia descobrir o que é o fogo, descobrir como faz uma casa, descobrir o que é uma roda, descobrir o que é um carro, e hoje em dia descobriu o que é inteligência artificial. O homem está adquirindo sabedoria cada vez mais, né? Ele está adquirindo sabedoria e está fazendo as coisas acontecerem, porque a energia não para. E quando, de repente, você para numa determinada situação, você está deixando de usar o seu poder, você está deixando de exercitar aquela luz, você está deixando que a sua energia comece a criar assim aleatoriamente, né? E daí, se você está numa conexão com pensamentos negativos, com pessoas que vibram na energia negativa, você começa só a criar coisa negativa. Coisa que vai trazer problema para você, que vai trazer doença, vai trazer infelicidade, vai trazer insegurança, vai trazer tudo que não é legal, né? Então, é essencial que nós aprendamos a buscar primeiro dentro de nós. O que aquilo lá que eu vou fazer é bom para mim, vai acrescentar alguma coisa na minha vida, então eu vou trazer para mim, né? Eu vou criar alguma coisa em detrimento disso, né? Algo que seja benéfico para mim. Eu vou criar uma situação confortável para mim. É por isso que nós temos que fazer projeto. Tendo em vista que está tudo criado, tem casa, tem carro, já criaram energia elétrica, já criaram tudo, o que eu vou criar? Vou começar a criar coisas para mim, né? Como que eu vou desenvolver meus sentimentos, minhas emoções, como que eu vou trabalhar tudo isso no relacionamento, né? Aqui a hora é essa. Nós temos que batalhar isso, né? E isso está no ciclo do universo, né? Faz parte do universo. Então, mude a vibração, eu mudo, mudará com você. Então, se de repente você está numa vibração negativa, se você muda para o positivo, né? Toda a energia ao seu lado, aquela vibração, ela muda com você. Porque ela percebeu que você não tem mais interesse de vibrar no negativo. Preste atenção. Quando vocês entendem, aquela determinada situação lá, eu não vou ver mais aquele programa de TV que não acrescenta nada para mim, né? É questão de tempo, daqui a pouco você não quer saber mais, porque você vê que aquilo lá não vai acrescentar nada para você, e você vai começar a pensar, eu vou perder tempo com isso para quê? Eu vou buscar outra coisa para fazer. Não é verdade? Então, eu sou a presença divina em ação. Gente, quando, né, falam, nós somos deuses, mas para ser Deus e co-criar, a gente tem que estar em ação o tempo todo. A energia, ela não para, né? Ela não fica parada. Quando ela para, é porque a alma parou de produzir. E quando você para de produzir, o que acontece? Atrofia, você tem uma máquina na sua casa, por exemplo, você parou, não produz nada com ela. Quando você for resolver, ela vai estar emperrada, você vai ter que alimentar, você vai ter que colocar óleo, você vai ter que movimentar aquilo lá aí aos poucos, talvez até ir para um concerto. É o que está acontecendo com o ser humano. Nós ficamos 3.000 anos parados no espaço, né, inertes, vivenciando uma teoria que lançaram e que nós acreditamos que era realidade, né? Agora,
para a gente buscar, nós precisamos estudar, nós precisamos entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, porque colocar uma venda nos nossos olhos aí, nós esquecemos tudo, mas está tudo dentro de nós. Então, nós temos que buscar, nós temos que botar essa máquina e essa energia para funcionar, para ela girar, para a gente estar trazendo conhecimento, ensinamento que tem dentro de nós, aquilo que nós já aprendemos lá no passado está dentro de nós, tudo que você vivencia está dentro de você. Existem situações que pessoas vivenciaram que ela precisa ter esse discernimento, esse conhecimento, e de tempo em tempo, né? A mente traz através de insight, ela traz através de sonho, ela traz no pensamento, né? É o que mais quero é saber filtrar essa energia, pois eu sofro com o sofrimento. Isso aí eu já cansei de falar para você, né? Você precisa focar em você, né? Você precisa focar em você, tem que sair dessa mesmice aí que você está, né? Não adianta mais, você tem que pensar firme, pensar assim, ó, eu não quero mais saber dos outros, eu quero ver o que é o processo. Por que você, a primeira pergunta que você tem que fazer para você é a seguinte: por que você tem necessidade de ficar atrelada com o outro? O que leva você a essa condição? Eu também estou com saudade, Tayana, seja bem-vinda, querida. Por que você tem essa necessidade? Qual é o problema que leva você a ter dó de outra pessoa, a achar que você vai poder resolver a vida de todo mundo? É o ego. Você está entendendo? A hora que você entender isso, você já começa a se policiar. Pera lá, e o que eu estou fazendo por mim? Não adianta eu querer mudar o outro não vai mudar, então eu tenho que mudar a mim mesmo e seguir adiante, né? Eu nasci sozinha, cortaram o cordão umbilical de mim, se vire, né? Quantas crianças são abandonadas aí? A mãe corta o cordão umbilical, não quer nem saber se são abandonadas. Tá me entendendo? Então você precisa entender que tudo que você precisa conectar com você mesmo. Não adianta você ficar focado no outro, que você não vai resolver nada. Tá? Isso é uma ilusão, né? Eu sou a presença divina em ação. Se você não está em ação, querida, você não está fazendo a coisa certa. Você está vivendo à mercê do outro. Hoje, meu vizinho me ensinou, falou que tinha falecido 2 pessoas do conhecimento. Chegou a hora delas. Ele falou que eu estou diferente. Tá vendo? Chegou a hora delas, né? Todo mundo tem essa hora fatal aí. Sinto muito. Descobri traição no casamento e estou me separando. Aprendi Exatamente. Na verdade, se você for analisar, vamos analisar. Né? A primeira coisa, você está saindo aí de um casamento, né? É uma situação doída para a gente sofre com isso, a gente se sente diminuída, a gente se sente fora, perde o chão. Né? Eu passei por isso também, eu entendo isso perfeitamente, tá? Mas o que a gente precisa? Nessa hora, você tem que entender, para lá, não houve traição. Na verdade, aquela pessoa, ela foi buscar, né, aquilo que ela acha que é melhor para ela. De repente, o que a gente estava vivendo não era o que ela queria, ela mudou o personagem e mudou o cenário. Agora eu pergunto para você, quem que tem a possibilidade aí de alcançar a luz? Você ou ele? É você, porque você, a partir de agora, você vai buscar a sua cura. Você vai buscar o entendimento de que você vai agora, a partir de agora, quando você se envolver num relacionamento, você vai chegar para outra pessoa e vai dizer qual é o seu objetivo no relacionamento. Eu tenho esses objetivos. Então, você vai crescer, você vai evoluir ao passo que essa pessoa, mesmo que ele esteja com uma outra pessoa, entendeu? Ele não aprendeu nada, porque ele não desenvolveu a capacidade, ele apenas achou que buscando uma outra pessoa a situação vai melhorar, quando ele se enganou redondamente, porque o problema está com ele pode mudar com essa outra, com outra, e que vai acontecer do mesmo jeito se ele não mudar. Está me entendendo? Então, você e a outra pessoa que traiu é vítima dessa pessoa, é vítima de um depredador. Exatamente isso.
Porque é uma pessoa que, se ele tivesse a consciência, se ele tivesse a sabedoria, o entendimento, ele parava e falava, não, peraí, eu fiz um acordo com a Tayane para a gente viver junto, para a gente fazer a nossa vida através de um relacionamento amoroso. E por que, de repente, isso acabou? Qual foi a minha participação? E sentar com você e conversar, falar, olha, eu não estou me sentindo bem, está faltando isso para mim, né? A gente precisa repensar esse casamento, precisa entender, né? Refazer o processo de união que nós fizemos, entendeu? Mas não houve isso. Não houve isso. Por quê? Por indiferença, por insegurança de ambas as partes, né? Talvez o ego, o orgulho ferido. Você está entendendo? É assim que acontece. Né? Então, agora você vai estar tendo a consciência, né, de cuidar de você, né? Fazer a sua vida dar certo e não ficar focada na energia do outro. Soltar essa energia dessa pessoa aí, né? Já passou, eternamente a seguinte ideia. Foi bom enquanto durou, né? Enquanto esteve comigo, eu aprendi isso. Presta atenção. Todas as vezes que você teve momentos de felicidade com essa pessoa, você estava focado em quem? Em você. Você estava focado em você. Quando houve alguma coisa que saiu do controle, você estava focado onde? No outro. Ou em outra pessoa, ou talvez em filho, talvez em familiar. Você não estava focado em você. A hora que você perceber isso, você vai ver como muda. Né? Você vai ver como muda. Né? A Márcia também está do mesmo processo. A gente tem que perguntar por que eu estou vivenciando isso? Né? Eu dei de mais? Eu dei de menos? Né? Eu falhei numa determinada situação e buscar a solução. Porque quando a gente fica preso ali no problema, entendeu? A gente fica ali naquela desilusão, fica naquele sofrimento, não vai nem para frente nem para trás, não chega a lugar nenhum. Né? Ao passo que, de repente, você fala, não, no relacionamento aí eu fiz uma escolha errada, eu dei andamento nas coisas de maneira errada, eu poderia, nessa situação aqui, quando aconteceu esse problema, eu deveria ter chamado essa pessoa, né, conversado com ela e falar, olha, o que está acontecendo no relacionamento? Acabou o amor? Por que acabou? Porque você negligenciou, ou eu negligenciei, né? Não tem conserto mais isso? Né? Acredito que acabou. Exatamente, ó, você está tendo uma visão ótima. Agora, né? O que você precisa fazer? Não vai ficar, não quero saber mais relacionamento com ninguém. Não é assim, achando que vai encontrar a mesma pessoa. Não. Você precisa se perdoar, né, da situação que você deixou que acontecesse, né? Não julgar você, nem julgar o outro, e deixar a vida acontecer. A hora que encontrar uma outra pessoa, né? Chegar para outra pessoa e falar, olha, eu quero um relacionamento com uma pessoa, né? Que me valorize, uma pessoa que traga algo bom aqui para mim, para o relacionamento, né? Mas como eu fiquei 2 meses com hemorragia... Então, querida, esse relacionamento acabou de vez mesmo, né? Achei um desaforo e falta de respeito e caráter, mas estou bem. Aí você está julgando ele. Achei um desaforo, uma falta de respeito, caráter, mas estou bem, de boa, tratando, né? Não quero mais conviver, quebrou a confiança. Olha, aí você está sendo radical demais. Né? Você está sendo radical. Porque você acha que as pessoas não erram? As pessoas erram, querida. Nós somos muito falhos em tudo que nós fazemos, porque não temos o conhecimento, né? De repente, você tem um vínculo muito grande com essa pessoa, é pai de suas filhas. Você está entendendo? Você acha que nem sempre uma separação, né, é a solução. Né? Por isso que eu falo, houve aí um rompimento, vamos pensar o relacionamento, o que aconteceu. E você vai perceber, né, que tanto você como ele tiveram participação para que isso acontecesse.
Você já parou para pensar nisso? Enquanto você fica com a mágoa aí, você está trazendo muita mágoa, né? Exatamente. Você está tendo mágoa. Quando a gente tem a mágoa, ela traz sofrimento para a gente. Ela traz a insegurança, ela traz o medo, ela traz a incerteza. E quando você vibra a energia de mágoa do outro, é pior ainda. A gente tem que sair dessa energia. Perdoar 77 vezes 7. Não estou dizendo que você tem que ir lá correr atrás dessa pessoa e falar, não, quero voltar com você porque agora eu quero melhorar a minha vida. Não, é deixar a coisa acontecer normalmente. Evitar fazer comentários. Você está entendendo? Porque, de uma certa forma, vocês criaram corpos e trouxeram filhos aí, trouxeram espírito para evoluir. Vocês já pararam para pensar como é que fica o andamento desses... A cumplicidade com esses espíritos aí, com esses espíritos, né? Eu acredito, somos falhos, porém, sabe quando a tua admiração pela pessoa só... é porque você olhou só a paixão, né? As pessoas são falhas, as pessoas têm defeito, aí vocês não trabalharam os defeitos, as qualidades de ninguém, né? Não sente mais nada, porque já não tinha, porque o amor verdadeiro ele não acaba, né? Você entendeu? O amor, a pessoa que tem o amor incondicional, ela sabe qual é a falha do outro, né? Ou qual é a deficiência do outro, né? Entendeu? Então, mas você está bem com isso? O futuro a Deus pertence. Que Deus? De que Deus você está falando? Né? Você entendeu? Claro, não é obrigado. Ninguém está falando que você tem que ser obrigado. Eu só estou aqui falando para você que se você guarda esse sentimento aí, prejudica você. Você está entendendo? Desse relacionamento aí surgiu filhos, né? Espíritos que vocês trouxeram para evoluir. Né? Tinha sentimento, você está magoada pela situação. Você está magoada pelo que houve, mas, de repente, né, você tem que entender que ele é uma pessoa e você é outra pessoa. Você não teve nenhuma participação para que acontecesse isso? Você tem certeza? Pensa bem. Onde você falhou também? Se você não mudar isso, continua tudo do mesmo jeito. Você está me entendendo? Eu não estou querendo dizer que ele é o bonzinho e que você é que é ruim. Não estou dizendo isso, você entendeu? Nós estamos aqui tentando entender aí esses relacionamentos seu aí que deu errado, tá? Deu errado por quê? Houve uma falha de ambos os lados. Por isso que a gente não pode julgar. Você não pode julgar nem ele, nem ser radical com você. Aí foi insegurança, incerteza, imaturidade, uma porção de coisas. Dá licença um pouquinho, abrir a porta aqui para minha gata. Vai lá. Ok, lá com a minha mãe. Então, você está entendendo? Não é verdade? Houve participação. Então, às vezes, sabe, tem um livro muito interessante do Isanitiba, Coisas do Coração. Procura esse livro e leia esse livro. Né? Leia esse livro que você vai fazer. As pessoas estão sofrendo por bobagem. Por bobagem. Você está entendendo? Isso tudo é tudo reflexo da religiosidade. Não tem aquele comprometimento, aquela cumplicidade, a complexidade. A pessoa acha, eu vou casar com fulano, se não der certo, a gente separa, cada um vai buscar outro. A pessoa sai arrebentada de um relacionamento para um divórcio. Acaba com os bens materiais, acaba com a família, acaba com tudo. Né? Quando daí vem perguntar para mim, mas você divorciou do seu ex-marido? Sim. Ele arrumou um filho fora do casamento. Eu não tenho estrutura, na época, nem agora teria estrutura para aceitar ele e visitar um filho que teve fora do casamento. Entendeu? Mas hoje ele não vive nem com aquela pessoa, ele vive com uma outra pessoa, né? A gente vive em família. Quando minha filha vem da França, fica na minha casa, ele vem na minha casa para ver os filhos, para ver os netos. A gente tem um bom relacionamento, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Mas eu tive que trabalhar isso. Não foi fácil. Eu entendo o que você está passando. É difícil, mas você precisa batalhar isso. Isso não só por você, pelos filhos, por tudo, pelo que vocês já construíram. Quer dizer, acabou tudo. Né? O cara, de repente, lá, apareceu lá uma outra idiota, lá, infeliz, lá, aproveitou da situação aí de vocês que estava ruim. Foi uma pessoa oportunista, né? O que aconteceu comigo também, e de repente agora você vai colocar tudo a perder, quer dizer, o sentimento acabou, não tem mais nada?
Não existiu nada, não foi bom. Teve situações boas que vocês devem guardar, só que a gente só foca no negativo, no que é ruim, no que é ruim. Teve bom, vocês tiveram filhos, entendeu? Viveram uma época legal, né? Presta atenção para você ver onde estava a falha disso tudo. E você vai ver que você teve tanta participação quanto essa pessoa. E que, de repente, você achar que ele é o pior na situação, você vai piorar a situação para você. Porque ele está lá vivendo a vida dele, é você que está amargando tudo isso. É chegar para a pessoa e falar, olha, nós tivemos filhos, nós somos corresponsáveis, você quer viver com outro, você vive, mas tem a responsabilidade com os filhos. A gente fez um projeto que ia trazer espírito para evoluir, a responsabilidade é tanto minha como sua. Pode viver com quem você quiser, mas a responsabilidade do filho, nós dois temos essa participação. Porque se a gente fica nessa energia aí, porque eu não aceito, porque eu não quero, sabe o que vai acontecer? A outra lá, infeliz, ela vai tomar conta. Daqui a pouco ele não vem mais visitar filho, daqui a pouco ele vai prejudicar financeiramente, porque o homem é muito tonto, ele vai na conversa da mulher, né? E você é uma bonitinha ainda, corpinho saradinho, então piorou. Porque o homem ele só vê isso, ele vive da ilusão. Isso, você está certinha, você está certa. Você fala, olha, nós não somos mais o companheiro de um relacionamento. Né? Eu aprendi que eu amo você, mas eu sou feliz comigo. Mas nós temos a responsabilidade do relacionamento, nós temos filhos. Como que fica? Como que fica essas crianças aí? Você está entendendo? A gente tem que ter sabedoria até numa separação. Porque a separação, como a gente olhando assim, ela é criada pela humanidade. É a humanidade que criou para estar acertando os bens jurídicos, essas coisas todas. Ela não tem nada a ver com Deus, que a gente fala, é Deus que quis assim. Deus não quer nada, gente. Você acha que Deus está preocupado que seu marido traiu você? Ele não está nem aí. Deus não está nem aí. É o seu Deus interior que tem que se preocupar que tipo de sentimento você vai desenvolver a partir de agora. Como que você vai dar andamento nisso? Como que você vai processar isso tudo? Né? Mas você sozinha, né? Você sozinha, né? Você tem que chegar para ele e falar, não, a gente tem consequência disso tudo aqui. Como é que fica a consequência disso tudo? Como é que nós vamos resolver isso? Você está me entendendo? É nisso que a gente precisa focar. Não, ele me traiu, que vai embora, não quero mais saber e tal, sabe? É complicado isso, né? Então, aí, essa história de confiança, querida, é o ego, é o ego que aí você está machucada pelo ego, né? Você entendeu? Não, você não precisa perdoar ninguém, você precisa perdoar você aí, é você que está com o problema, né? É você que precisa se perdoar. Você entendeu? É diferente. Presta atenção para você ver. Presta atenção como é você que precisa se perdoar. Porque você também teve participação nessa situação aí. Vocês tinham um acordo, vocês faziam um relacionamento junto. Né? Onde você falhou? Soltou demais, sabe? O amor acaba quando a gente esquece. Bom dia, meu amor. Boa noite. Como que foi seu trabalho? Você dormiu bem? Você está confortável? O que está tirando o seu sossego? Vamos sentar, vamos rever essa situação aí, né? Acontece que duas pessoas, elas se conhecem, a hora que vão encontrar, tá namorando, vai tudo bonitinho, lindo, maravilhoso lá, né? Barriga, o cara tem barriga de tanquinho, a mulher toda maquiada, unha feita, cabelo arrumado, tá? Casou, chega em casa, daí se larga, né? A mulher engorda, a mulher não quer nem saber, não se arruma mais, o cara sai com os amigos beber aquela barriga de cerveja, entendeu? Acabou, não tem mais aquela barriga de tanquinho. São duas pessoas completamente diferentes. E onde é que foi parar o amor? O sentimento. Não foi cuidado, não trouxe a espiritualidade, não trouxe a responsabilidade para o casamento. Então, as duas partes têm participação nisso tudo. A hora que você ter esse entendimento aí, você vai ver como você vai ver a vida de uma maneira diferente. Você entendeu? Vai ver a vida de maneira diferente. Tá?
Aí você precisa entender isso, não existe culpada. Tirar essa ideia aí, faltou confiança. Que confiança, né? E que tipo de confiança, né? De repente, né, o ser humano, o homem principalmente, né, é o animal. É uma pessoa que não pensou, não pensou nas consequências, é uma pessoa que não viu com o olhar da sabedoria. E como é que você vai condenar uma pessoa dessa? Não tem como. Não existe essa história aí dele, você entendeu? Isso aí, confiança, as coisas, tudo é o ego. É o ego da gente e leva a gente para baixo. Então, seja mais inteligente nessa história, sabe? Busque aí o conhecimento, busque a inteligência dentro de você, para você olhar essa pessoa e falar: olha, eu te amo, mas eu aprendi a viver sem você, mas nós temos nossas responsabilidades, né? Nós temos aqui, nós criamos aí corpos, trouxemos espírito para evoluir, e como que nós vamos discutir isso? Como que nós vamos fazer com isso agora? Você pode andar com quem você quiser, o problema é se assim como você pode ter outros relacionamentos, mas essa responsabilidade aí desse relacionamento é tanto sua quanto dele. Não é porque ele traiu que vai cair tudo nas costas. Por que houve a traição? Você já perguntou para você? O que faltou aí que levou essa pessoa a trair? Ou então você não levou o casamento numa desilusão, aí numa ilusão e acabou na desilusão. Mas você tem que encontrar o motivo, o porquê, para você não sair machucada dessa história. Não sair uma pessoa amarga, uma pessoa insegura, não acredita nem em si mesmo, nem em ninguém. Você precisa trabalhar isso em você, você está me entendendo? É nesse ponto que a gente precisa movimentar, tá? Aqui, ó, eu sou a presença divina em ação. Quando a gente está conectado com a nossa alma, fazer as coisas acontecer, a gente está em ação o tempo todo, né? O Shua Ben Pandira, ele falava: não julgueis para não serem julgados. Quem não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra, porque todos nós somos livres de erro, nós não estamos livres de erro. A gente tem a consciência de que nós podemos errar, mas devemos buscar os acertos, trazer o equilíbrio. As pessoas estão todas perdidas porque elas estão focadas fora, elas não estão focadas dentro delas, estão fora. Elas estão botando os pés pelas mãos, elas estão achando que é tudo muito bonito. Você para aqui, amanhã eu arrumo outra pessoa, eu caso e a coisa muda, né? Você entendeu? Aí, faltou a espiritualidade. É uma pessoa que acha que relacionou. Aí, eu não sei, né? Eu teria que ver especificamente o seu caso, mas o que dá para entender é que ele entrou no relacionamento simplesmente pela ilusão, né? Ele foi experimentar fora, né? Às vezes aí foi por influência de alguém, né? A própria pessoa aproveitou da situação. Você está me entendendo? Quer dizer que, de repente, por uma bobagem, né? Tem filho com outro? Você não tem, minha filha? Esquece toda essa bobagem, entendeu? Você tem filho é diferente, porque é aquilo que eu falei para você, o meu ex-marido, ele arrumou filho fora do casamento. Eu não aceitei isso aí, entendeu? Eu não aceitei. Mas se ele não tivesse filho nenhum, né, seria diferente a situação. Agora, se tem filho, já é outra coisa. Tem comprometimento, tem que ver filho, você está entendendo? Mas se não tem, repensa essa história aí. Não fica aí presa no orgulho que não dá certo, né? Nem estou com ódio, nem inferioridade. Eu estou amiga dele, estou conversando com ele. Exatamente, você está certinha, tá bom? Essa é a sua que você tem que fazer. Você tem que entender que você é o poder revelado. É você mostrar a sua sabedoria. Entendeu? Você se colocar acima desse problema, você mostrar para essa pessoa que o tempo todo que você esteve com ele, você foi honesta, você foi fiel, porque você apostou naquela situação, você fez um projeto, você fez um plano, né? E ele, na primeira oportunidade aí, ele sai fora, quer dizer, uma pessoa presa na emoção, na luxúria, né? Nos desejos carnais, é uma pessoa que não trabalha aí o lado luz. Você não concorda comigo? É uma pessoa que não trabalha ao lado da luz, ela vive o plano físico.
Né? Você entendeu por que está acontecendo tudo errado? As pessoas estão vivendo ao lado físico, ao lado da matéria só. Né? Por que tudo isso? Porque a pessoa ainda não entendeu a importância do ato sexual. O sexo não é para sair por aí transando com qualquer pessoa aí, entendeu? É complicado isso. Né? Agora, se ele, de repente, na primeira oportunidade, ele foi buscar fora, né? Entendeu? Ele tá vibrando numa energia negativa, uma energia, né? Quer dizer, ele é movimentado pelo sexo, pela ilusão, pela paixão, não tem nem um pouco de espiritualidade, sabedoria nessa cabeça dessa pessoa aí. É outra pessoa doente que precisa buscar ajuda e curar a própria alma. E essa pessoa é doente da alma. Desculpa falar isso para você, mas é verdade, né? Se quer mudar a realidade, então comece pelo que vê, você entendeu? Mas acredite no que você crê. Você entendeu? Você tem que acreditar. Né? O que você entende por eu já sou espiritual? O que você entende por sou espiritual? Fala para mim aí. A nossa mente é o templo da criação, gente. Eu projeto o que desejo, né? E o universo responde, entendeu? Meus pensamentos são pensamentos sagrados, são segredos meus, são sementes sagradas. A gente tem que ter entendimento disso. Agora você fala, eu sou espiritual. Em que sentido você está dizendo isso? Né? Em que sentido? Você vibra a mente o tempo todo, né? Você entendeu? É necessário isso. A minha convicção cria a minha própria realidade. Nada se manifesta sem passar por você. Entendeu? A pessoa, quando ela tem a sabedoria, a luz que eu falo, né? Não é a luz, o espírito iluminado, você tem o mentor lá que vai fazer tudo para você, não é isso que eu estou falando, né? Eu não estou falando disso. O casamento, o relacionamento amoroso, principalmente, né? É criado pelo homem. Deus não está nem aí se você está transando com esse, transando com aquele, se você está trabalhando nesse emprego, que está guardando. Isso é uma ilusão que veio aí da Igreja Católica para impor. Não, você tem que casar. Se você trair, você pecou, você vai para o inferno, ou você não ganha o reino do céu, e assim por diante, tudo para dominar. Tá? Daí fica todo mundo frustrado lá, tá bom? Fica todo mundo frustrado, achando que a vida é aquilo mesmo, né? Eu, depois de 50 anos, comecei a evoluir. Depois desse canal, minha mente mudou. Que maravilha! Eu fico muito feliz que você pense assim, né? Entendeu? O que é buscar entendimento espiritual? Na espiritualidade, onde você busca? Você está buscando fora? Não está buscando. Quando eu falo espiritual, eu estou falando da alma, eu estou falando da mente, do inconsciente da pessoa. Eu não estou falando que você tem que ir na religião espírita, por exemplo. Religiosidade não corrige ninguém. A religiosidade, ela não traz benefício para ninguém. Né? Eu não acredito nessa história, né, que você, de repente, você tem que trazer uma alma gêmea lá, de outra vida, para você sofrer com aquela alma, para pagar débito. Né? Ou você tem que desenvolver mediunidade para você ir no centro lá, para receber encosto de outra pessoa. Isso não existe. Eu estou falando a própria pessoa desenvolver seu potencial, cada um tem que desenvolver. Né? Por que a pessoa está com encosto? O que está acontecendo? Né? Por que o teu ex aí ele foi em busca de coisa lá fora? Porque estava vazio da mente. É uma pessoa completamente alheia, não sabe nem que tem alma, não acredita, não tem fé, porque a gente busca o conhecimento da alma através da fé. Preste atenção para você ver. Né? É a escolha que você fez. Escolheu a pessoa errada. A gente é responsável pela escolha que a gente faz. Você está me entendendo? Então, como que vai resolver isso agora? Né? É complicado isso. De repente ele me desrespeitou, mas a pessoa, ela mostra quem ela é na realidade. A gente que coloca uma venda nos olhos e não quer ver. Principalmente no relacionamento, entendeu? E, de repente, se você tem a sabedoria, você fala, pera lá, o que está acontecendo? O relacionamento não é isso que eu queria, eu deixei solto demais, não é isso que eu queria. Né? Porque um relacionamento que ele é sustentado na sabedoria, no entendimento, não é porque, de repente, você não poderia atender aí os desejos carnais dele que ele tem que buscar algo lá fora.
Essa pessoa é muito imatura, é muito insegura, ela vibra aí na energia da vaidade, da ilusão. Então, não tinha sentimento nesse casamento. Você está entendendo? Se você for buscar fundo, você vai descobrir que não tinha. Principalmente do lado dele. Você tinha sentimento e tal, mas do lado dele não tem. Então, antes de trazer filho, não estava na hora de você realmente perguntar qual é o propósito seu para comigo? Né? A gente vai realmente... Porque daí você fala, mas os casamentos antigamente duravam um monte, tem filho, tem tudo. Somos nós aqui, todos os desajustados da vida, porque ninguém se propôs a entender o que era a alma para dar uma educação adequada para a gente, para mostrar para a gente que o que importa é a alma, não é o corpo apenas, não é viver no físico, você tem que viver em tudo, os dois corpos, trazer o equilíbrio. Nós temos que acabar com isso. Né? Nós estamos indo para a 5ª dimensão. Tá? Então, nada se manifesta sem passar por você. Essa manifestação toda aí que aconteceu na sua vida passou por você e você não percebeu. Agora, você é culpada? Não. O outro é culpado? Também não. Você entendeu? Então, tem que buscar o equilíbrio disso. Equilibrar. Pera lá, eu errei aqui, né? Eu vou corrigir, eu não vou deixar que isso continue fazendo parte de mim, vou fazer uma correção. O outro que errou, o problema é dele, eu não vou intrometer na vida do outro, eu vou corrigir a minha parte. Né? Mas vibrar uma energia melhor, vibrar uma energia positiva, né? Sem julgamento. Quando você entra naquela de julgamento, a gente piora a situação, tá bom? Então, é nisso. A criação acontece através de você. Eu sou o portal do invisível. Né? Aqui, o espírito se manifesta através de quem? Através da gente, não é através da espiritualidade que você busca fora. Quando a gente busca fora, o negócio não dá certo, gente. Prestem atenção. Eu sempre falo, tenta entender isso, né? Experimenta, e se deu certo, busque mais para entender. Você está entendendo? A vida, gente, ela é cheia de altos e baixos. A gente não tem o domínio sobre o outro. E a gente fica perdendo tempo aí com bobagens, com coisa que não leva a nada, que não acrescenta nada, sabe? Preso aqui no plano físico, exatamente fazendo o que as pessoas querem que a gente faça, a gente não cresce, não evolui, né? Aqui eu sou aquilo que busco, né? Tudo está dentro de mim. Isso é ter sabedoria. O que eu estou buscando? O que está dentro de mim que eu não estou colocando em prática? Eu assumo a realidade da minha prosperidade. Eu assumo a verdade da minha felicidade. E da infelicidade também. Né? Minha mente subconsciente é limpa e pura. Eu domino toda a vibração, toda. Quando você adquirir esse conhecimento, pode parar, você leva uma vida tranquila, você é próspero, você tem tudo o que você quiser, porque é o eu sou fazendo a coisa acontecer. Você não está esperando de ninguém, você não precisa ficar rezando, pedindo, porque isso não vai levar a nada. É você fazendo a coisa acontecer na sua vida. É nisso que temos que focar. Eu escolho o pensamento da vitória, da verdade, eu assumo o pensamento de quem eu sou. É nisso que temos que focar. Eu sou a luz, a abundância, sou o universo, sou a luz divina. Né? A mente que agradece abre portas invisíveis e abre portas para receber mais. Né? É ter a consciência, sabe? Hoje eu tenho uma consciência, depois que eu busquei a sabedoria, eu tenho uma consciência de que o meu relacionamento com o meu ex acabou para que eu pudesse, né, me libertar, para que eu pudesse ter um entendimento melhor de quem eu sou na realidade. Entendeu? Eu entendi isso. Entendi isso. Eu não tenho nenhuma mágoa dele. As mulheres que ele buscou depois, né, eu percebo, eu vejo que é uma pessoa completamente infeliz, está adoecido, a família dele toda já desencarnou, só tem ele, a irmã, recentemente mais nova do que eu, inclusive do que ele, faleceu, sofreu pra caramba, né, e ele falou para o meu filho, né, nossa, só ficou eu, a família toda foi embora.
entendeu? Então, é uma pessoa que meu filho se preocupa com ele, minha filha se preocupa com ele, que ele é muito apegado com eles. Tem outros filhos, né, que ele andou arrumando por aí, tem outros filhos. Mas, quando acontece um problema, ele liga na França para falar com a minha filha, né? Ele busca ela, e ela fica mais aflita, porque de lá não pode. Até outro dia eu falei para ele, assim, não adianta você ligar para ela, tá lá, não está sabendo o que está acontecendo, você tem que buscar as filhas que estão aqui, não a que está lá, né? E o meu filho, ele sempre fala, mãe, meu pai é complicado, né? Ele sofre por inconsequência, por coisa errada que ele fez. Meu filho tem 30 anos, 30 e poucos anos. Eu separei do meu ex, eu estava grávida do meu filho, ele me traiu, arrumou um filho lá fora, ia ficar com essa pessoa a troco do quê? Acabei separando, falei, não, eu não quero mais, se ele não veio falar comigo, devia ter falado comigo, não veio, né? Arrumou um filho, eu não quero, para mim não serve mais, acabou. Ele que vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. Eu me separei, eu estava grávida de 7 meses do meu filho. E ainda o juiz falou para ele, mas é isso mesmo que o senhor quer? O senhor está fazendo a coisa certa? Isso é tudo errado, o senhor está errado. Ele levou um pega lá que não ficou sem fala, você entendeu? Hoje eu vejo a vida que ele leva. Uma pessoa completamente perdida, uma pessoa aí que é doente, né? Com depressão, com tudo. A troco do quê? Isso está levando onde? Está me entendendo? Né? Eu simplesmente falo, eu não posso fazer nada. Né? Ele veio depois pedir perdão para mim, me perdoe, né? Eu falhei, eu fiz tudo. Eu falei, tudo bem, né? Passou, a gente viveu, a gente aprendeu, hoje a gente tem outra mentalidade, outra cabeça e pronto. Você está entendendo? Mas foi difícil para mim no começo também. Pensa que foi fácil assim? Não foi. O tempo todo eu sou espiritualizada desde os meus 21 anos de idade. Eu leio pra caramba. Foi difícil. Mas eu apostei em mim. Eu falei, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. Eu consegui. Eu abri esse canal e o outro lá para trazer as experiências que eu passei para as pessoas aprenderem. Eu estou fazendo aquilo que o meu mentor pediu. Levar conhecimento, mostrar que a gente faz muita coisa errada por ignorância, por não saber, porque quando você desenvolve a sua luz, a vida muda de figura, você começa a ter outro entendimento, né? Quando você entende, então, quando eu descobri, então, gente, que a gente que é o culpado de tudo que a gente passa, eu falei, poxa vida, mas eu fui tonta todo esse tempo, mas onde é que eu estava com a cabeça, né? A energia, ela responde à pureza da intenção. Você entendeu? Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, né? Para que a gente acorde e a gente não presta atenção nisso, a gente deixa passar, faz de conta que não é com a gente. É na quietude que as respostas aparecem, né? É no silêncio, no silêncio que a gente encontra a realidade da nossa própria vida. A coisa mais importante é a gente encontrar a nossa própria realidade, porque o resto você vai ver que é tudo bobagem, é tudo ilusão, é coisa do plano físico que não acrescenta nada. Né? É perceber, uma pessoa me traiu, qual foi a minha ação, qual foi a minha emoção, que emoção eu desenvolvi? De raiva, de ódio, de insegurança, achando que a pessoa me traiu, isso, aquilo. E esse sentimento nós temos que trabalhar. Mas por que eu estou ficando com raiva, prejudicando a mim mesmo por conta do outro que fez coisa errada? É devolver para o outro. Olha, infelizmente, eu devolvo tudo para ele, essa energia não é minha, eu estou vibrando aqui na energia da minha alma, eu quero cocriar, eu quero fazer coisas diferentes. Você está entendendo? Eu demorei a aprender isso. É difícil, porque a gente é criado errado. Né? Eu fiz, a única coisa que eu fiz, eu poderia, né? Falar para o meu filho, não, você não vai ver meus filhos mais, acabou, você vai me traiu, né? Eu não quero mais saber, não, pelo contrário. Ele vinha na minha casa, o meu filho era pequeno, ele trocava e dava mamadeira. Ele foi o pai, ele é um pai excelente para todos os filhos dele. O tempo todo ele cuidou dos filhos, nunca abandonou nenhum. Mas é um mulherengo, o que eu posso fazer? Não serve para mim. Né? Se eu tivesse aprendido no começo e conversar com essa pessoa, o que você quer da vida, porque eu queria ter uma família, entendeu? Né? Ter uma família estabilizada, desenvolver com a minha família e tudo, né? Isso que eu queria, eu fiz uma escolha errada, né? Se eu tivesse conversado com ele isso, eu já ia ver de cara que é uma pessoa que não servia para mim. Mas eu não fiz. Então, paguei caro. Paguei as consequências. O meu filho, ele é casado. A minha nora está grávida. Ele está mais... Olha, eu nunca vi uma pessoa estar tão feliz com o nascimento de um filho, de uma filha.
Parece que ele está... Ontem ele ligou para mim, meus filhos ligam para mim para dizer, mãe, eu te amo, estou com saudade de você. E o meu filho ligou para mim e falou assim, mãe, estou com saudade de você, olha, a Heleninha está chegando aí, porque ela vai nascer em setembro agora. Ele foi lá no médico fazer exame, ele tirou foto, ele mandou para mim, ele está curtindo, sabe? Eu sinto orgulho desse meu filho, entendeu? A minha filha também. Minha filha é uma excelente mãe, uma excelente mulher, você precisa ver, ela mora na França, mora em Paris, ela trabalha, ela casou com um francês, ela trabalha, meus netos têm 12 anos, 13 anos de idade hoje, ela é uma excelente mãe, uma excelente profissional, e eu criei os meus filhos sozinha. Sempre dei liberdade para eles, né, mostrando o que é errado, mas dei liberdade, nunca falei, não faça isso. Já tem gente que fala, não, sua filha mora na França, você não tem saudade? Eu falei, não, foi cuidar da vida dela. Ela foi em busca do que é melhor para ela. Saudade a gente sente hoje, né, com computador e tudo, a gente fala todo fim de semana. Né? Daí uma falava para mim todo dia no meu trabalho, não sei como é que você fica sem os seus netos, né? Eu falei, por quê? Porque eles estão longe de você. Eu falei, estão vivendo a vida deles, né? E daí, outro dia, eu já estou de saco cheio, minha nora só fica arrumando filho e larga tudo para mim, é neto para cá, neto para lá. Vocês estão vendo como que funciona a cabeça das pessoas? Né? Quer dizer que, para mim, eu teria que estar lá com meus netos lá embaixo da minha saia aqui, né? E ela já estava de saco cheio com os netos dela. Você está entendendo como é que é, né? Hoje, meus netos, eles são 13 anos, mandam mensagem para mim em francês, em português, manda foto, sabe? A gente tem conexão maior, entendeu? O meu genro também. Eu fui muito abençoada com um genro, com uma nora excelente. Eles são casais felizes, mesmo que vivem a vida sempre conectado. O meu filho, às vezes, ele fala, mãe, eu não vou esse fim de semana aí ver você, porque eu tenho que cuidar da Thaís, porque ela com enjoo, com tudo. Eu sempre falo, filho, cuide da sua esposa, respeite aí todo esse problema aí, dê maior apoio para ela, porque isso é essencial. Tá? Eu não fico lamentando, poxa, nem me vê, porque a nora não deixou, não. Minha nora é excelente, é uma pessoa maravilhosa. Tá? Então, eu criei essa situação. Né? Eu criei essa situação. Confortável, eu aprendi a duras penas, mas eu aprendi, você está entendendo? Então, a gente tem que ver isso. Só que as pessoas perderam isso, infelizmente, né? As pessoas perderam. Pode ver que toda pessoa ela vê, ela fala assim, como é que está meu relacionamento amoroso? Né? Será que ele está pensando em mim? E daí? Você está pensando, se pensar, o problema é dele. Você está pensando em você? Né? Você tem que pensar, a gente tem que pensar na gente. A gente deixa de pensar na gente, deixa de cuidar da gente para cuidar do outro o tempo todo. Isso aí não acaba bem, gente. Estou cansado de falar. Pode analisar os relacionamentos que deram errado. A pessoa está focada no outro. A igreja ainda colabora para que dê tudo errado. E inventou todas essas baboseiras aí de céu, de inferno, de pecado, disso, daquilo. A pessoa fica sofrendo por algo que não existe. O poder mental é a coisa mais importante que existe, você ter a sua consciência, você ser dono da sua vida, é a coisa mais importante, você ser livre. Né? Eu sou descendente de cigano, o cigano é um povo livre. O cigano, ele nasce com a mediunidade aflorada, ele nasce com a intuição aflorada, ele tem premonição. A premonição a gente tem que ter para a gente, não é para o outro. Tem gente que usa a premonição para ver, fulano vai morrer porque é ator, porque é isso, porque é aquilo, vai preso, não vai, e para ela mesma não usa aquilo lá. Olha a doideira que esse povo está vivendo. Então, quando eu falo tem que sair da Matrix, pensar na gente, é sair, desprogramar e reprogramar a própria mente. Ter um entendimento de tudo que processa na vida, olhar o lado bom da vida, vibrar no positivo, transmitir aquela energia boa para você, você rejuvenesce, você é uma pessoa que não fica doente, tudo de bom acontece para você. Agora, se você fica lamentando tudo, você está atraindo doença, insegurança, incerteza, sofrimento, tudo isso, né? Mas eu tenho certeza que você está no caminho certo, tá? Faça a vida acontecer de acordo com aquilo que você quer para você, mas não tire a responsabilidade do outro para esse relacionamento que vocês tiveram junto. Você está entendendo? Não tire a responsabilidade dele, né? Deixa que ele arque com a responsabilidade dele também, entendeu?
Isso é a principal coisa. Não deixe que esse relacionamento aí, né, seja o empecilho para que você se ame mais, para que você se abra para um novo relacionamento, para um sentimento com uma outra pessoa. A gente precisa relacionar com outra pessoa para entender quais são as suas ações, as suas reações em determinadas situações da vida, tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês aqui, né? Um assunto excelente esse que você trouxe, tá? Eu estava com saudade de você. Eu sinto que você está bem, né? Que a luz esteja presente na sua vida, né? Que você encontre a felicidade que você vem buscando. O ser humano, ele vive em busca de ser feliz. Às vezes procura no lugar errado, não é verdade? Então, acalme a mente, tranquilize o seu coração, deixa que o universo se encarregue das coisas acontecerem, que você vai ver que você só vai colher bons frutos de tudo que você vir a plantar a partir de agora, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de vocês, pelo like, né? Gratidão mesmo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, né? Eu estou trazendo vídeos assim para alimentar aqui o canal para as pessoas entenderem, né? Que relacionamento não é tudo se ela não busca o conhecimento, né? As pessoas estão muito preocupadas, né? Acabou o relacionamento, ele está pensando em mim e agora perde o chão. Tem gente que desestrutura a vida por completo. Eu tenho certeza que esse seu ex-marido está com a vida completamente desestruturada. Começa a perceber para você ver. Eu tenho certeza disso, porque é uma pessoa que foi atrás de uma ilusão e encontrou a desilusão. Né? É isso que é triste, né? Porque é uma pessoa que se perdeu por conta de nada. Tá? Então, veja com carinho essa situação toda em que vocês dois se envolveram. Né? Tenha o discernimento, né, para ser assim. Como que eu vou dizer para você? Não se envolver no julgamento, de julgar. Deixa que ele próprio se julgue, você julgue as suas atitudes, você por você, entendeu? É isso que eu queria dizer para vocês na noite de hoje. Né? Namastê.